Olá pessoal, sou Luiz Eduardo e vou falar sobre o desempenho de nossas estratégias e como você tirar o máximo delas e potencializar os seus investimentos. Todas as ações se comportam basicamente de duas formas. Ou ela está em tendência, seja de alta ou de baixa, ou ela está indefinida ou sem tendência, ou como também chamamos, de lado. Vamos ver na prática. Todos já viram o vídeo de como funciona a nossa estratégia, e se você ainda não viu, convido a assistir. Aqui neste exemplo da Petrobras, temos os pontos de início e término de cada operação, operando comprado para lucrar na alta e vendido para lucrar na baixa. Pessoal, só para recapitular, operar vendido ou a descoberto consiste em vender uma quantidade de ações que foi alugada de um outro investidor, que chamamos de doador, para recomprar após a queda, devolver ao doador, ficando com lucro. Por exemplo, você quer operar vendido com 1000 ações aqui. Então você aluga 1000 ações de um investidor que esteja alugando esta ação e vende em seguida estas ações. Após cair, você recompra as 1000 ações, devolve ao seu doador, paga uma taxa de aluguel e fica com o lucro. A sua corretora se encarrega de todo este procedimento para você. Podemos ver onde o mercado estava indefinido, sem tendência, ou andando de lado, portanto sem lucro ou com um pequeno prejuízo, e os demais períodos com tendência gerando lucro. O rendimento de janeiro a novembro ficou em mais 82,07%, conforme detalhado no nosso relatório de desempenho, e isto mostra o potencial de ganho de nossas estratégias, pois esta ação está com rendimento normal negativo de menos 11%. Para este mesmo período, ou seja, quem comprou esta ação em janeiro deste ano e largou ou não utilizou nossas estratégias, estava com um prejuízo de menos 11% no final de novembro deste ano. Em nossas estratégias, como vocês sabem, nós limitamos seu risco em 1% de sua conta de investimento em ações, através de ordens de stop e tamanho da operação, e não limitamos o ganho, ou seja, os riscos serão sempre pequenos e os lucros não terão limites para crescer. Pegando a ação que mais tivemos lucro este ano com nossas estratégias, de janeiro a novembro, que foi a Uzi Minas, tivemos estas operações de compra e venda, com 2 períodos em que o mercado esteve em movimento lateral, portanto sem lucro, e os demais períodos com tendência gerando muito lucro, terminando com rendimento de mais 330%, enquanto o rendimento normal para esse mesmo período foi de menos 20%, ou seja, quem comprou esta ação em janeiro deste ano e largou ou não utilizou nossas estratégias, estava com um prejuízo de menos 20% no final de novembro deste ano. Pegando outra ação de forte lucro, este ano com nossas estratégias de janeiro a novembro, que foi a Rossi, tivemos estas operações de compra e venda, com um período apenas que esteve lateral e os demais períodos com tendência gerando muito lucro, terminando com um rendimento de mais 323%, enquanto o rendimento normal para este mesmo período foi de menos 19,8%. Ou seja, quem comprou esta ação em janeiro deste ano e largou ou não utilizou nossas estratégias, estava com prejuízo de menos 19,8% no final de novembro deste ano. Podemos ver, com alguns exemplos apresentados, o potencial de ganho de nossas estratégias, que entram no início de uma tendência e saem no final de uma tendência, conseguindo o máximo lucro da tendência. Podemos ver também que quando operamos na alta e na baixa, não existe ano ruim, pois estamos lucrando em qualquer sentido, com estratégia e controle de risco. Então, em um ano mais negativo, vai favorecer mais operações de venda.
e em um ano mais positivo vai favorecer mais operações de compra. Nós só não vamos lucrar, como vimos, quando o mercado estiver de lado ou sem tendência. Caso contrário, estaremos lucrando. Se a sua corretora não permite operar vendido, então ou você muda de corretora ou não opera vendido e só opera comprado. Porém, irá limitar e muito o seu lucro em anos negativos, pois quando estiver em tendência de baixa, você estará fora, deixando de lucrar na baixa. Veja neste exemplo, você só teria lucro nestes dois trechos. A mensagem que eu quero passar para os investidores que utilizam as nossas estratégias e aos novos investidores que irão utilizá-las é que tenham paciência, sejam perseverantes. Ou seja, se você começou a utilizar as nossas estratégias e no primeiro mês não teve lucro, não desista, tenha uma visão mais ampla, pois o mês seguinte pode ser um mês lucrativo, como vimos nos exemplos práticos. Em um período mais amplo, estamos tendo um lucro que investimentos tradicionais, como poupança e renda fixa, levariam anos para conseguir. O custo de nossa mensalidade é muito pequeno pelo benefício que tem trazido, exatamente para que você possa utilizar todos os meses sem que pese em seu investimento e seja acessível a todos os investidores. O custo ficará ainda menor quanto mais meses antecipados você comprar, ficando menos de R$1 por dia. Outra mensagem que eu quero deixar é que o investidor seja o mais fiel possível de uma ação, pois ficar mudando pode acontecer de pegar um momento ruim em uma ação, mudar e pegar um momento ruim em outra ação, diminuindo o seu potencial de ganho. É como no exemplo do trânsito, onde a sua fila está parada e você passa para a outra fila, e a fila que você estava começa a andar e a que você mudou fica parada, e assim por diante. Escolha as ações dentre as várias opções apresentadas em nosso guia ou monte a sua carteira de ações e siga com elas. Outra vantagem de você seguir com a mesma ação é ter mais chances de receber os dividendos e juros, que são distribuídos todos os anos para as empresas que tiveram lucro, aumentando com isto o seu rendimento. No nosso relatório de desempenho, podemos ver que todas as ações, e mesmo as que renderam menos, já tiveram um lucro muito superior aos investimentos tradicionais, como poupança e renda fixa, mostrando o potencial e eficiência de nossas estratégias. Pessoal, é o que eu queria passar para vocês e espero que com esta apresentação você consiga potencializar ainda mais o lucro em seus investimentos com a utilização de nosso guia de estratégias. Obrigado por sua atenção e bons negócios.